Nós somos no MRG, matamos um robô por dia. Não pense que não podemos, abaixo a tirania. E é por isso que todo mundo sempre acredita no Diogo, no Beto, no Afonso e na Creuza. Boa tarde. Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Gostou, né? Quem não gosta, né, bicho? Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso, espírito da Floresta Solano. E diretamente de Brasília, Diogo Braga! Olha, Braga, você adicionou um R agora, meio anão do Senhor dos Anéis? Meu amigo, para de tirar meu direito de mudar meu nome, tá? Não, você faz o que você quiser. Eu sou o espírito do R. Braga. 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 Eu falei com R, eu nem vi que eu tinha falado com R. I am Braga. Quando a gente sair dos bunkers, né, a lá Fallout, depois depois do Corona Lips, a gente pode ter novos nomes. Olha aí, eles podem chamar de números logo, todo mundo ser chamado pelo CPF. Tal. Boa! Tá aí. Você é o 071, o outro é o 456. Senhoras e senhores, finalmente chegou, rapaz, o espírito da floresta está de volta aos nossos consoles, meus amigos. Eu aqui com muita alegria, Didi Braguinha que tanto me aturou aí, enchi a porra do saco. A gente vem te aturando desde 2008, fala a verdade, Beto. Quando saiu Ori and the Blind Forest, gente, aquele jogo foi maravilhoso e finalmente chegamos aqui ao dificílimo Ori and the Will of the Wisp. Afonsinho Solano, traga-nos a sinopse desta missão que os desenvolvedores tiveram de continuar uma obra de arte, meu amigo. Olha aí, Betão, olha aí, Didi Braguinha. Esta continuação nos reúne com a turminha do Ori, né? Eles ali que ficaram com o ovinho da coruja, né? Depois dos acontecimentos do primeiro maravilhoso jogo, e desse ovinho nasce a corujinha Ku. Exatamente, senhores. E aí a corujinha, que com esse nome engraçado em português, ela forma ali a família com eles e tal, e quando ela começa a atingir a maturidade para poder aprender a voar, ela percebe que ela tem a asinha deficiente, né? E aí o Ori e a turminha dão um jeito lá, pegam a peninha da mãe dela e consertam, fazem uma coisa até meio como treinar seu dragão, né? Se a gente pensar. Porra, meio não. É isso. Plágio total. Plágio total. É plágio, agora virou plágio. O Ori senta no cu, eles vão voando e tem a tempestade, eles, caem no outro lado da floresta com uma outra treta, com uma outra vilania acontecendo, um outro tipo de corrupção que vai fazer com que nossos heróis descubram uma nova forma de se comunicar com eles, conosco e com a floresta. Didi Braguinha, vem cá, vamos lá. Você que é um cara que sempre teve aí um pé atrás com os Metroidvanias, né? A gente tá com um exemplo aqui de um Metroidvania bem executado. Belíssimamente executado. Aí eu te pergunto, como é que foi a sua sensação ao jogar este Ori novo? Primeiro de tudo, queria dizer que eu tive muito mais dificuldade em jogar o primeiro Ori do que esse. Olha muito. Aí! Mas assim, colossal, cara. Primeiro Ori, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia, em nenhum momento. Eu tentei voltar pra jogar o primeiro Ori recentemente, quando eu vi que tava pra ser lançado, o Ori and the Will of the Wisps. Falei, vou pegar de volta e tal. Aí, tava, sei lá,
15% de jogo. Eu falei, caralho, eu já não faço ideia. Aí recomecei o jogo. Quando saiu daquele arco de aprendizagem do básico, eu já não sabia o que fazer. Não sabia pra onde tinha que ir, eu não sabia de onde eu tinha vindo. Ou seja, eu tenho um problema com o Metroidvania. Tu tava o John Travolta no meme. Total. Casaquinho na mão, paletó na mão, olhando pro lado. Olhando pro lado, olhando a luz na mão. Procurando a Mia Wallace direto, sem achar, um horror. E quando eu comecei a jogar o Ori and the Will of the Wisps, eu comecei com essa preocupação de que eu fosse chegar no jogo e fosse passar pela mesma parada. Então, assim, a primeira vez que eu sentei pra jogar, cara, eu me preparei psicologicamente eu tentei dar um burst de atenção pra falar, cara, tá, todo mundo joga essa merda, todo mundo fala que essa porra é maravilhosa, você é o único imbecil que não consegue. Então, preste atenção em tudo. E aí, eu ficava, toda vez que tinha um diálogo, eu repassava o diálogo na minha cabeça. Falou, tá, então tem que pegar tal parada, fica pra lá, tá, beleza, tá, isso aqui. Só que a sensação que eu tive foi que nesse Ori, no Ori and the Will of the Wisps, eles suavizaram, ou melhor, eles aprimoraram ou embelezaram o Metroidvania-like. Eles não fizeram uma coisa tão agressiva quanto no primeiro, onde você não sabia pra onde estava indo, o que tinha que fazer, em que situação estava, em que parte estava, onde é que você tinha que voltar. E ao mesmo tempo, eles mantiveram o lado Metroidvania, tudo que acrescenta ao Metroidvania, só que eles deixaram as coisas mais intuitivas, mais fáceis, de certa maneira. Beto, eu vou jogar pra você, mas se eu só contextualizar para os ouvintes e ouvintes aqui, que não talvez saibam o que é Metroidvania, a gente falou um pouquinho disso quando discutimos o Guerreirinho de Osso, né? O Hollow Knight. O Hollow Knight, isso. Rapidamente, o Metroidvania é um estilo que a gente usa a referência do Castlevania, antigos jogos lá de 8 bits, e do Metroid, onde você tem que ficar indo e voltando aos mesmos cenários que vão desbloqueando conforme você aumenta de poderes, pega chaves lá na frente e tal. Então, é uma coisa semi-labiríntica, ao contrário de uma progressão de A até C, B. Semi, né? Porque não é... Semi nada. Vê o mapa aberto do Ori, vê se aquela porra não é um labirinto, cara. É um labirinto, cara. E aí, com isso, eu jogo pro Beto, justamente. Você acha que eles melhoraram? Cara, eles facilitaram o que eles fizeram no primeiro, e o que não é ruim, tá? Não existe uma regra assim, tipo, Metroidvanias tem que ser difícil. Não, isso não existe. Mas eu acho que eles suavizaram, ao passo em que o que eu também acho que eles fizeram foi, cara, é impressionante o quanto Ori and the Will of the Wisp é Hollow Knight. Porque, tipo, eu me lembro que eu tava numa dúvida, assim, de tipo, caramba, qual Metroidvania eu gosto mais? Eu fiquei nessa dúvida. E o que o Ori and the Will of the Wisp me prova é que talvez o Hollow Knight seja melhor. E isso não desmerece o Ori, tá? Não é tipo assim, por isso o Ori é uma merda. Não, nada disso. Olha, a gente volta e meia comenta que os jogos de videogame, muito mais do que outras mídias, eles têm essa possibilidade, né? Eles pegam emprestado e aprendem coisas um com o outro de forma muito mais rápida e às vezes até literalmente pegam mesmo o código de um jogo, melhoram e compram de um pro outro e tal. Eu discordo que existe essa semelhança a esse ponto de comparação. Eu discordo bastante do Beto. Eu gostei bastante do Hollow Knight. Eu não sou um fã do estilo Metroidvania a ponto de achar que grandes referências aí que às vezes as pessoas citam, com exceção dessas que a gente está falando, estão entre os melhores jogos do mundo, isso aqui. Eu acho que existe um balanço muito cuidadoso que poucas obras conseguem alcançar. Claro, cada um aqui fala do seu gosto pessoal, que fazem com que a jogabilidade não se torne frustrante, mantendo um nível de desafio que você saia com aquela sensação de conquista. Meu Deus do céu, eu sou a heroína, eu sou o herói dessa grande fábula. Então eu acho que é um jogo que ele tem uma identidade desde o primeiro e agora no segundo eu concordo que ele aprimorou muita coisa, mas é uma identidade tão própria que eu, pelo menos, não perderia tempo ficando comparando, porque ele é uma obra de arte. A trilha sonora do Ori 1, que é do Gareth Cocker, ou Cooker, cara, ela começa a tocar e me dá vontade de chorar. É quase como quando começa a trilha sonora do ET. Raro isso, hein, cara? Cara, quando começa a trilha sonora do ET já me dá aquela emoção, aquela coisa. E, puta... Você e o ET, cara. Eu e o ET, Também acho
Ori and the Will of the Wisp, um dos melhores exemplares de Metroidvania. Mas assim, é porque quando você pega jogos que se influenciam e evoluem, cara, é maneiro ver isso. Mas você vê mecânicas usadas, idênticas, e você vê que ele abandonou as mecânicas dele, que eu gostava. Por exemplo, a arma, como ele usava no 1, ele vem pro 2... no mesmo estilo do Hollow Knight, no mesmo estilo de progressão do Hollow Knight. Mas isso não é inventado pelo Hollow Knight, Beto. É que você tá preso ao último exemplo que você pegou, entendeu? O Hollow Knight, por sua vez, pegou exemplos de jogos que vieram previamente. Não, e ele até mantém a arma. A arma que ele usava no primeiro jogo, ela se mantém, só que dessa vez ela tá com uma outra função, né? Ela tem uma outra funcionalidade. Ela tá ali junto com outras, né? Pois é. Inclusive a arma principal, entre aspas, a arma principal, ela é elegível também. Você escolhe se ela vai ser a sua arma principal ou não. Eu questiono um pouco, mas questiono por limitações, talvez minha, que eu não conseguiria jogar com martelo, né? Que é a outra arma que você pega logo depois de opção, ou arco e flecha, que eu acho que são armas secundárias. Mas tá aí um elemento que eu acho que o Ori evolui bem pra caralho dentro do universo dele. Porque pra mim, a dificuldade do Ori 2, né? Não precisa falar o nome, o Ori 2 do Ori 1, era assim, cara, como é que você vai manter coisas que são magníficas? Ele tem uma das paradas que eu acho que é a mais divertida de todas, que é o lance de você usar os inimigos como um ataque a eles e como um empuxo pra você ir pra frente. Isso é magnífico. Nossa senhora, cara. Né? Ele tem mecânicas de navegação pelo cenário. Eu falei isso pro Diogo. Conforme você vai jogando, eu já tinha um momento ali que eu conseguia passar por um mapa dele inteiro sem cair no chão. E não é porque você é foda nem nada disso, é porque o jogo ele cobra de você duas coisas. Primeiro, ele te dá ferramentas pra isso, e isso é maravilhoso. E a segunda coisa que eu acho que ele faz é o seguinte: ele te puxa pra você melhorar. Ele te dá habilidades que melhoram os personagens, mas se você não melhorar, se você não treinar, se você não errar e voltar, você não consegue ir adiante e entender por que esse jogo é maravilhoso. Se você, ainda que você seja uma criatura mágica, né? Ele é um semideus, vamos colocar assim. Se você, enquanto jogadora, não praticar, não adianta você ter essa habilidade praticamente de se manter no ar o tempo todo. Você tem que saber onde você tem que se sustentar no ar, quanto de energia você ainda tem, qual a distância que aquele impulso vai te levar até a próxima lanterna que vai poder te manter no ar. Então realmente você tem que dominar dentro dessa curva de aprendizado, que também é uma aula, né? Se ele te jogasse... lembra? A gente fala disso do efeito Batman, né? Desde da série Arkham. Eu lembro que quando começar o jogo do Batman, o primeiraço lá, do Arkham Asylum, a desculpa é muito boa do porquê que o Batman já não entrou no arquivo, no asilo, cheio dos batarangues, cheio das cordas, porque ele deixou tudo no carro lá fora. E aí, conforme você vai saindo, lembra disso? Ele sai, aí ele pega um negocinho no carro, aí ele fala: porra, Alfred, já não trouxe tudo, manda por avião o próximo. Aí daqui a pouco na outra ele tem que ir lá Então essa desculpa dentro da história pra você ir upando e ir treinando junto com essas ferramentas, quando o jogo tá lá na frente, você se tornou realmente um ninja, né? Cara, mais uma pergunta sobre isso. Eu sei que isso não é uma característica específica do Metroidvania. Para você ser considerado um Metroidvania, você não precisa ter isso. Mas, ao mesmo tempo, isso é um recurso muito utilizado em Metroidvanias. Essa questão do jogador ter que se aprimorar. Castlevania, a maioria dos Castlevanias é assim. Você tem que se tornar melhor com aquela arma, né? Com aquele item. Eu lembro do Castlevania, o X, né? Pro Super Nintendo. Cara, quando eu comecei eu mudava aquele... Tipo, tinha o machado que eu podia jogar, tinha a estrelinha, a cruz que eu era um bumerangue, tinha a faquinha. Quando eu, sem querer, trocava o meu item, né? Trocava de um item pro outro, e eu já tava jogando, 40 minutos com o machado, e aí eu pego uma estrela, falo: caralho, puta, mudava o jogo completamente. Porque agora eu tenho que tirar os caras de perto. Então, assim, isso, eu usei o exemplo do Castlevania, mas você vê isso em outros lugares também. Faz sentido isso, né? Eu não acho que isso tá preso, é que tá. Que porque eu acho que a arte do videogame, ela evoluiu tanto que eu não gosto de ficar tão preso assim e dizer que o Ori, ele não é só Metroidvania, entendeu? Assim como eu dei o exemplo agora do Batman, da série Arkham, você tem que ficar voltando nos mesmos lugares, muitas vezes, que você via um gancho que você ainda não tinha habilidade de subir.
Você tem isso em Uncharted, sacou? Você tem isso em God of War. Então, assim, eu vejo ele como, na verdade, uma mistura de tantos gêneros que é o que eu falei, ele se torna uma coisa própria. Uma outra coisa que eu tenho, não é uma crítica necessariamente ao Ori, né? Mas é uma crítica a um detalhe dentro do Ori, que acontece em muitos jogos. Você, assim como nos videogames, tem situações, momentos que você chega numa determinada parte e você precisa abrir uma porta. Aí, pra você abrir aquela porta, você precisa destravar um mecanismo. E esse mecanismo, ele pode ser representado de várias formas dentro do jogo. Pode ser uma alavanca que você tem que virar, uma corda que você tem que puxar, uma pedra que você tem que desfazer, um inimigo que você vai explodir porque ele tá segurando uma trave, etc. Mas tem um determinado mecanismo, entre aspas, que me incomoda, que é matar uma quantidade específica de inimigos para abrir aquela porta. Eu acho tão burro, cara. Eu acho tão... É sério. É sério que tinham 20 inimigos e o último que tava com controle remoto na porra da porta. Eu concordo. Tem umas partes assim que são quase que umas arenas. Tem umas arenas que são desafios que você opta por fazer em recompensas, ok. Agora tem umas partes que só abrem porta quando você vence um número X de... Que eu achei também... A mecânica dele, eles deram um passo pra trás. É um jogo que é mais fácil, eu não gosto de usar a palavra fácil porque jogador de videogame tem esse negócio de é fácil, difícil, define quem é melhor ou não, o que é besteira. Não, mas basicamente você tá dizendo que é fácil sem ser pejorativo. Total. Ele não é um jogo fácil, não, ele tá longe de ser um jogo fácil. Não, mas ele é mais fácil que o primeiro, cara. Ele abandona do primeiro uma mecânica que é uma mecânica que era... Eu gostava, mas teve muita gente que não gostou porque causava aquilo que a gente falou recentemente, né? O risco e a recompensa eram muito altos. Que era o quê? Você ou usava o poder de energia ou você fazia um save. Se você quisesse usar o poder de energia pra encarar uma área mais nova, inexplorada, beleza. Mas se você morresse, você perdia 40 minutos de jogo. Então você tinha que gerenciar. Mas tem outros elementos que influenciam nessa chamada dificuldade. Se você optar por determinados poderes, que você tem lá a sua árvore, né? Vamos chamar, você tem uns cristalzinhos que você pode colocar. Eu quero usar esses poderes aqui e esse aqui eu prefiro do que aquele outro, porque não dá pra usar todos. Então, se você optar por alguns, o jogo vai ser mais fácil do que se você optar por outros. Não, mas eu, Afonso, interrompendo aqui, eu não acho que seja nem por esse caminho, cara. Eu acho que é uma escolha de fluidez, na verdade. Primeiro, o Ori, essa questão que o Beto falou, pra mim foi crucial para eu desistir do jogo. Porque eu ficava, às vezes, jogando por 1 hora e morria. E aí eu voltava 1 hora atrás e eu não tinha saco. Eu falava, não. Porra, às vezes eu passava por uns bichos na cagada, passava por uns cenários que eu não conseguia repetir a parada. Entendi. E aí aquela 1 hora se durava mais e ficava puto. E aí o jogo, ele ficava travado, ele travava nessa parada. E esse novo Ori, ele tem o save automático. Você pode salvar o seu jogo também, mas ele tem save automático. Quando você entra em algumas situações, e isso faz uma parada que é magnífica, porque você treina muito mais as suas habilidades do que no outro Ori. Se você morre e nasce próximo do local que você morreu, você tá voltando pro combate imediatamente. Então, a sua possibilidade é te permitido treinar com muito mais facilidade e muito mais constância do que no outro. O que eu acho que diminui? O valor da morte aqui é muito menor. Sim. Por quê? Sim. Se eu morrer, beleza, eu volto daqui, tento, 1 hora eu vou conseguir. Então eu acho que assim, ele tomou decisões mecânicas que eu acho que vão agradar a muito mais pessoas. Eles não abriram mão daquilo que realmente brilha no jogo, isso eu acho que eles não fizeram, mas as decisões mecânicas tornaram o Ori, Will of the Wisp, uma porta de entrada muito mais suave e tranquila para esse tipo de universo, né? Ele ficou mais acessível, é a palavra que a galera gosta de usar. Ele é mais acessível sem jogar fora o core de quem gostou da primeira experiência. Didi Braguinha, agora eu quero saber de você, hein? Momento crucial, meu amigo. De 0 a 5 robôs gigantes, quanto você dá para Ori and the Will of the Wisp? Wisps, são vários wisps, Beto. É no plural? São várias mechas, vários tufinhos, vários... Ah, o Wisp aí, o Wisp não é mariposa não, marimbondo? Não, ele é assim? tipo um tufinho, é porque você pode usar como se fosse uma forma de espírito, como se fosse uma bola de luz também. Minha opinião sobre o jogo, eu tenho uma opinião que tem que ser moderada aqui, pelo menos, minha opinião ela é referente a 20 horas de jogo, mais ou menos, e 21% do jogo. Porque, caralho, eu não consigo, cara. O jogo, ainda que o nego tenha facilitado, eu sou um jogador de games muito bosta, cara. I'm not the one that sucks.
You people are the ones that suck! Porque eu não consigo passar das paradas de primeira nunca. Mas olha, eu acho que eu já fiz minhas críticas ao Metroidvania. Eu acho que eu tenho um problema pessoal realmente com o Metroidvania, uma dificuldade minha com o gênero. A dificuldade minha que dessa vez ela não apareceu. E pela primeira vez eu tenho um apreço absurdo por um jogo Metroidvania-like, que eu não me lembro, que não significa porra nenhuma, de eu ter tido com outro Metroidvania. Nem mesmo os Castlevanias, cara. Eu tive um prazer e uma vontade tão grande de jogar, de retornar pra aquele jogo, sabe? Então é uma coisa que pra mim é muito bacana. Eu tenho feito muita live com Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps lá no Twitch, e cara, é muito interessante a curva de estresse e recompensa, sabe? A curva de aprendizado e superação e recompensa que o jogo te dá. Afonso, onde é que as pessoas encontram o Didi Braguinha no Twitch, Afonsinho? Bem lembrado, Betão. É lá no twitch.tv/Didi Braguinha. Oh, yeah! Obrigado. Estamos aí, jabá, todo mundo amigos. assistindo. E aí, assistindo o jogo morrer, né? Morrer. Não, mas olha, mas é engraçado porque o maneiro, é isso que eu tô falando, da curva de superação e recompensa. Porque outro dia antes de gravar, eu tive uma conversa com o Beto sobre isso, sabe? É preciso ter uma recompensa quando o fato de você vencer algo já é uma recompensa válida. A gente vai ter um papo rápido sobre isso. E Rapidinho. Afonso, olha como o Diogo desmerece. A gente bateu um papo antes de gravar. Não, filha da puta, tem um vídeo do MRG no nosso canal do YouTube, da gente falando sobre qual o jogo difícil perfeito, onde a gente discute exatamente isso. Porra! Ah, é o vídeo? Porra. É verdade, é o vídeo. Mas o lance é que eu vejo a reação da galera percebendo que eu venho melhorando com o passar das fases, com o passar do tempo, tanto ao ponto de nego falar que eu tô virando o Goku, maluco, sabe? Tipo, jogando. E é uma comparação muito boa que o pessoal do chat fez, chamando o Ori and the Will of the Wisps com o Dragon Ball do Metroidvania. Porque essa parada de você ficar no alto e pega o cara, vem aqui, pá, e arremessa o maluco, luzes e tal, é absurdo. E é verdade, você consegue sustentar um combate, às vezes por 5 minutos, cara. Uma luta. É muito legal, é muito bacana. E eu tô descobrindo um gênero que eu me afastei por dificuldades pessoais, e eles agora se repensaram, né? Como eu falei, se simplificaram, se suavizaram, e parece que estão ganhando um espacinho no meu coração. Então, eu não posso dar minha nota porque eu não zerei, mas eu posso recomendar o jogo, e eu acho que você merece jogar Ori and the Will of the Wisps. Olha aí, Diogo mais uma vez evadindo da obrigação. Né? Arregou foda. Mas eu não dei a nota, porra. Eu não terminei o jogo, cacete. Mas você pode dar a nota até onde você chegou. Você tá chegando na metade do jogo. Mas tudo bem. Você agora você tá dando muita atenção pros seus twitcheiros lá, pra sua comunidade. Betão, vamos lá, de 0 a 5 Wisps. Quantos você dará para Ori and the Will of Wisps? Cara, então, eu reitero o que eu falei no velho, antigo episódio que a gente fez sobre o Blind Forest. Ori é uma obra de arte dos videogames. Ori, pra mim, é uma coisa que, assim, todo mundo que gosta de videogame tem que jogar. E o Ori 2, o Will of the Wisps, eu acho que tá mais fácil, então ele tá mais tranquilo, tá mais suave para as pessoas desenvolverem aos poucos a habilidade com o jogo, se encantarem pela história. A continuação da história, ela é maravilhosamente bem contada. Eu achava uma coisa difícil continuar a história, e os caras pegaram no ponto certo. A história é linda, a história é maravilhosa. Olha, e fez uma diferença isso pra mim, cara, porque quando eu comecei a jogar, eu não tinha um background do final do Ori 1. E aí sim, o Beto me falou... Porque você esqueceu ou porque você não zerou? Eu não zerei. E aí quando... aí sim, antes da gente gravar um podcast, o Beto tava me falando sobre o que era importante saber do Ori 1 pra jogar o Ori 2. E o começo do jogo, se você não conhece o final do Ori 1, você perde, cara, 70% do que tá acontecendo ali. Não faz sentido, assim, sabe? É verdade. E, cara, quando entra o vilão desse segundo jogo, porque o vilão do primeiro jogo, a história dele, a profundidade dele é muito forte. E aí, quando entra o vilão desse jogo, ele é foda. Esteticamente, assim, o design dele é muito foda. Só
Só que quando você vê a história dele, muito velho, foda. você fala, caralho, os caras não param de fazer coisas incríveis. Você se surpreende com ele, sabe? Quando você finaliza a história dele, você... Puta, é lindo o final da história do vilão. É lindo, cara. É lindo. É uma parada... Que até uma quebra de um modelo de fábula que o Ori, enquanto série, ele parte do princípio, né? Árvores falantes, animais inteligentes a esse ponto, tal, sapientes. Ele é uma grande fábula, mas você dar essa profundidade, principalmente aos vilões, que nas fábulas costumam ser malvadões, é uma coisa também característica do que o Ori se tornou. Não, eu acho assim, o Ori é uma obra maravilhosa. É um jogo, eu acho que ele é tão bonito, mas tão bonito que fica confuso, velho. Tem horas de... Ele é sério, porque, tipo, o primeiro, ele é muito bonito. Você me confunde. Mas cara, porque assim... porque, tipo, tem horas, cara, que você tá, tipo... Se você não parar e realmente olhar o que tá rolando, e tem muita coisa rolando, velho, naquele cenário, tem muita coisa, é muito rico o que eles fizeram, é muito foda. Só que se você não parar, você meio que não guarda, porque é tanta informação. Olha, você comentou, Beto, uma parada, e eu queria te interromper rapidinho, que é sobre o momento em que você usa o golpe dos inimigos contra ele mesmos, né? Contra ele mesmo. E isso não é só um uso de um poder para derrotar uma parada. Não é só um uso de combate só, pela minha visão. Não é uma parada que é usada só no combate, sabe? Eu acho que isso reverbera para um momento de descanso. Porque às vezes tem tanta coisa acontecendo na tela, você tem 7 inimigos vindo atrás de você, luz pra cacete, bola de fogo, raio, porra, bicho pendurado te mordendo e o caralho, e você soltando 1 milhão de poderes, e aí alguém te solta uma parada e você consegue travar aquele poder, tipo Kylo Ren, sabe? Trava o laser, né, do blaster, e aí o jogo ele pausa durante 4 segundos pra você direcionar o poder do cara. Cara, são 4 segundos que você olha, você vê onde estão todas as pessoas, você reavalia os seus movimentos e fala, beleza, depois daqui eu vou pra lá, tal. Agora vai, garoto. É contigo. E aí vem 15 malucos e você tá com uma flecha e você se pendura no matinho e você joga no cara e você joga o cara contra ele e você pega o poder do inimigo, joga contra o outro inimigo. Você tá tão dentro do combate, você é aquilo que todo o jogo, todos os personagens do jogo ao seu redor esperam que você se transforme, porque você vai andando e eles vão o tempo todo, não, as nossas esperanças estão depositadas em você, a gente sabe como te ajudar a atingir o seu potencial para você chegar lá. Então o drive do jogo, ele também tem um pouco desse negócio que só o videogame dá, que é a interatividade, porque esses personagens não estão falando só com o Ori, eles estão falando com o jogador, e você se sente assim, e o jogo provoca isso, porque se você não tiver essa habilidade, você não consegue vencer o vilão final. Ele faz um desafio no último estágio do vilão, que pra vencer ele, você tem que estar dentro da parada, senão você não vai conseguir, você para. Ele é meio que a prova final pra você se formar, né? Você vai usar tudo que... É a jornada da heroína, a jornada do herói, particularmente falando, né? Você vai ter que usar tudo que você aprendeu, todas as suas armas, nesse último conflito. Eu concordo, e aí pra mim, aonde eu falo, a execução do Ori and the Will of the Wisp, ela é nada mais do que a continuação de um belo jogo, de um jogo espetacular. Na minha opinião pessoal, eu acho que eles facilitaram, e eu não gosto mais do Blind Forest, mas isso é uma opinião pessoal que não desmerece nada em jogo. Pra mim, é 5 robôs gigantes facílimo, cara, facílimo. Afonso Solano, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs você dá para Ori and the Will of the Wisps? Olha, cara, Ori, ele é uma trilha sonora em movimento, pra mim. Opa! Tem alguns jogos, tipo Shadow of the Colossus, onde todos os elementos, eles são uma grande orquestra. Se você tirar da orquestra o violino, a tuba, algum elemento, vai cagar. Vai ficar desincronizado, você vai ouvir, não tem alguma coisa que não tá rolando aqui. E o Ori, cara, o 1, ele já era isso pra mim. Ele realmente tinha todos esses elementos que a gente vem elogiando aqui e analisando,
numa sincronia que te dava no final uma experiência que você não esquecia. Ele é menor no sentido de tempo de produção, de número de pessoas envolvidas, né? Se você for considerar jogos de mundo aberto, né, que a gente super curte aqui, Red Dead Redemption, GTA, etc, né? Você tem milhões e milhões de dólares envolvidos na pré-produção porque ele exige motion capture, outro tipo de coisa. Mas aí é aí que eu acho que você enxerga a habilidade dessas pessoas. É igual você comparar... Você pode comparar um filme da Disney com um Tom e Jerry. Eu, por exemplo, comparo tranquilamente, entendeu? Cada um na sua categoria. E, Afonso, só reforçando o que você tá falando, o Ori, cara, o Moon Studios, né, que fez o Ori, ele é um estúdio que ele tinha 30 pessoas no primeiro Ori e ele aumenta para 80 pessoas nesse Ori. Tem um puta investimento da Microsoft, que é um jogo bancado da Microsoft, mas esse é um jogo 100% feito de home office. Olha aí. Então, assim, a história dele, o visual, trilha sonora e a jogabilidade, pra mim, falando agora do segundo, em sequência, em melhoria, pra mim, cara, foi um grande upgrade. Eu enxergo esse ajuste de acessibilidade que a gente usou como um grande upgrade. Ele é bem menos frustrante do que o primeiro jogo, na minha opinião, sem tirar o núcleo do que fazia os grandes desafios do Ori, aí falando enquanto jogabilidade. A gente falou das batalhas de chefe, que são magníficas, mas as sequências de fuga, desde o primeiro jogo, agora pro segundo, quando a coisa começa a desmoronar, ou tem algum tipo de, como posso chamar de chefe também, né, que vai te perseguindo, alguma coisa que é muito acima do seu poder e ele tem que sair dali correndo. Cara, a ansiedade daquele negócio vindo, aquela força imparável, e você vai pra beira do sofá, você, caralho, voando, e o cacete e no último momento... Momento Indiana Jones, né? Puta, muito Indiana Jones. Muito Uncharted, aquele último, né, que você escorrega por baixo da pedra que tá fechando, e você, puta que pariu, meu amigo. Isso é muito gostoso e é muito difícil você fazer num ambiente 2D, cara. Olha que foda, a jogabilidade do jogo é 2D, você criar essa sensação, apesar dos gráficos serem 3D, a jogabilidade é da esquerda pra direita e pronto. Então, cara, é uma obra de arte. Eu sei que a gente cita o ponto de partida do estilo Metroidvania, apesar de eu achar que ele transcende isso em vários momentos, mas eu acho que dentro desse estilo ele tem um balanço perfeito no meu gosto pessoal, deixa você sempre com vontade de avançar. Eu fiquei viciado no jogo, tanto pela história e pela mitologia maravilhosa dessa fábula, quanto pela jogabilidade muito gostosa, essa trilha sonora fabulosa e esse visual aí, cara. E o final, sem dar spoiler, que a gente não deu nenhum, ele realmente faz uma coisa cíclica, que tem tudo a ver com essa mitologia que a gente conhece a partir do primeiro jogo. Quando você termina, você fica meio que parado, olhando pros créditos assim, tipo... Cara, é isso mesmo que... Puta, você quer entrar na internet, gente, é isso que aconteceu mesmo? Eu tô viajando aqui. Cara, fabuloso, assim. Eu dou também 5 robôs gigantes pra essa obra fabulous.